Bom dia, hoje é Páscoa, mas nós vamos dar sequência à leitura do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarice Píncula Estes. Quero desejar a todos uma boa passagem desse dia, com muita vida, com muita luz. Então, eu vou retornar na página 16 um parágrafo e dar sequência na leitura, ok? Ela queria dizer: quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras, do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia: viver para que os outros também se inspirem, viver do nosso próprio jeito vibrante para que os outros aprendam conosco. Continuando a página 16. O livro A Ciranda das Mulheres Sábias. Se contarmos os 10 primeiros anos de vida como uma década, estou na minha 7ª década na Terra, e agora vejo com clareza que o trabalho de amor de grande-avó também se desdobra num nível terreno, ou seja, o imperativo de ter grande prazer, de ter grande diversão no bom sentido, de examinar o que pode significar interferir em prol de um melhor resultado, dar legitimidade, o que significa abençoar, ensinar, o que significa mostrar como se faz, abrigar, o que significa falar do espírito e da alma e nunca simplesmente da mente e do corpo por si sós. E assim cuidar das outras almas de todas as idades que possam passar, mesmo que só por um momento, ao nosso alcance. O que me leva a uma pergunta especial para sua reflexão. Você alguma vez já vislumbrou o que compõe seu eu maior? Acho que uma mulher pode enxergar muito do seu eu profundo ao examinar algum fenômeno raro nos motivos condutores dos contos de fadas, aqueles que caracterizem nitidamente como uma mulher se torna sábia. Quando examinamos os temas nas lendas e mitos, vemos uma configuração sem paralelo, que é a seguinte: sempre que uma jovem está em situação angustiante, não é tão frequente que um príncipe apareça, mas costuma ser, sim, uma velha sábia que se materializa como que surgindo do nada, lançando sua poeira mágica ao redor e batendo no chão com sua bengala de abrunheiro. Quer essa idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos, quer ela seja uma mutante ou uma maga sensual, quer esteja usando trajes de ervas, vestido de brilho do pôr do sol, manto da meia-noite ou uniforme completo de combate, ela é a anciã que sabe e surge de repente para ajudar a mulher mais jovem. Ela aparece à janela da prisão com uma sábia instrução de como escapar dali. Em segredo, ela dá à heroína um anel mágico, um espelho, um frasco com lágrimas para usar como proteção. Ela murmura palavras enigmáticas que a heroína precisar estudar e interpretar para acabar encontrando seu caminho. Os príncipes são bons. Os príncipes podem ser excelentes, mas, com frequência, nos mitos, é a velha que tem algo de realmente bom a dar. Entretanto, não se deveria considerar que a heroína mais jovem, muitas vezes ingênua, apesar dos apuros e desafios enfrenta nas lendas, seja uma página em branco. Como as jovens na vida real, elas geralmente têm uma impressionante sabedoria própria. Às vezes, porém, é também dominada pelo medo de seguir o que sua alma sabe. Ou ainda, e também pode estar no meio de um aprendizado de enorme importância que, de repente, ou com o tempo, chegou a um impasse, como nos mitos gregos sobre rios de esquecimento como Letes, ou rios envenenados como o Estige,
nos quais uma criatura viva de início não consegue ver um jeito de atravessar para voltar inteira à terra dos vivos. Em histórias como uma da nossa família que chamamos simplesmente de O Colar, uma jovem rejeitada pela aldeia por ser diferente. Em razão de uma importante herança que carrega, ela deveria ser capaz de desconsiderar todo aquele menosprezo para valorizar seu verdadeiro eu, enxergando a si mesma através dos olhos da avó. Mas enquanto não encontra uma velha sábia bastante assustadora, ela tem medo de acreditar que seja mais do que simplesmente humana. No mito de Psique e Eros, Psique não se dá conta do profundo erro que comete quando tenta ver o verdadeiro amor em vez de confiar nele. O resultado é seu belo amado, Eros, ser ferido e desaparecer. Ela precisa fazer uma viagem sombria aos infernos, onde conhece as 3 fiandeiras e tecelãs que lhe ensinam que a vida é curta e falam da necessidade de dar atenção ao que mais importa. Existem muitos outros temas em mitos e lendas, nos quais a jovem não percebe a gravidade do perigo que sua alma corre, mas a mulher mais velha percebe. Portanto, que bom para nós que a fonte da sabedoria surge de modo bastante confiável e não somente nos mitos. Se você olhar em volta, na realidade, é provável que também perto de você haja uma idosa maravilhosamente excêntrica, ligeiramente irritadiça, arrumada com elegância ou desalinho, ousada, forte e bela. Pense bem, você não conhece algumas criaturas veneráveis que são semelhantes à mulher sábia que aparece nesses contos? Uma mulher que costuma ser perita em sagacidade, cálculos exatos, meios aparentemente mágicos e, sem dúvida, sábias estratégias. Conhece? E se acha que não, pense de novo, porque pode ser que você seja ela em formação, você mesma. Nas histórias, a dupla da mais nova e da mais velha juntas assume a missão de dar muitas bênçãos necessárias uma à outra para seguir adiante, sair-se bem, ser corajosa e audaz e levar o tipo de vida na qual as almas são bem nutridas. Porque os atributos da mulher sábia são, além disso, tão importantes para jovens? E por que a sabedoria e a energia das jovens são tão importantes para as mais velhas? Juntas, elas simbolizam 2 aspectos essenciais encontrados na psique de cada mulher. Pois a alma de uma mulher é mais velha que o tempo, e seu espírito é eternamente jovem, sendo que a união desses 2 compõe o ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Não importa o número de anos que você tenha vivido, alguma vez já se sentiu como se ainda estivesse com 16 anos? E seu espírito? O espírito é eternamente jovem, e embora cresça em experiência e sabedoria, ele possui a exuberância e curiosidade e a criatividade desenfreada da juventude. Você alguma vez sentiu que disse ou fez algo muito mais sábio, mais inteligente do que você realmente aparenta ser na vida diária? Essa é uma das provas da existência da alma, a força antiga no interior da psique que sabe e age de acordo. Numa psique equilibrada, essas 2 forças, o espírito jovem e a alma velha e sábia, se mantêm num abraço em que mutuamente se reforçam. A psique foi construída para ter seu melhor funcionamento. Entretanto, dragões, fugindo de torres, dando de cara com um monstro, rompendo encantamentos, encontrando brilho, lembrando-se da própria identidade quando é guiada por essa dupla dinâmica. E o que deveria fazer uma mulher que perdeu o contato com um ou com o outro aspecto dessa preciosa natureza dupla dentro de si mesma, seja o espírito para sempre jovem, seja anciã, conselheira, aqueles aspectos exatos que tornam uma mulher uma grande neta, uma grande avó, uma grande alma? Receber a bênção para viver de verdade. Às vezes passamos toda a vida à espera da bênção, daquela que abra totalmente os portões. Ande, sim, seja a força que você está destinado a ser. Ande, sim, viva como ser pleno o tempo todo, até seus limites mais distantes. Uma bênção não faz com que você ganhe alguma coisa, mas na verdade faz com que você use alguma coisa, algo que você já possui, o dom que nasceu junto com você no dia em que você chegou à Terra,
Uma bênção é para que você se lembre totalmente de quem é e faça bom uso da magnitude que nasceu embutida no seu eu precioso e indomável. Se você esteve esperando por essa bênção, peço-lhe que não espere mais, pois as bênçãos que aplicar sobre a sua cabeça se baseiam na visão comprovada dos atributos inatos e eternos da sua alma. E quem ousaria dizer que consegue enxergar esses atributos? Aqui precisamos fazer uma pausa para rir juntas, pois se você pode fazer a pergunta, é porque já conhece a resposta. Escreva o seguinte para não se esquecer. Jamais subestime a audácia espiritual de uma velha perigosa. Está lembrada de que no início dissemos que aqui a alma teria liberdade para falar? Assim, já que você está junto à minha lareira, seja você a filha, seja a mãe, seja você espírito e alma com um companheiro ou ainda sem. Seja você mais nova ou mais velha, seja você quem está sendo posta à prova ou quem o tempo já provou, ou as duas, abaixe a cabeça, filha querida, e permita que eu lhe conceda esta bênção delicada e ardente pelo que resta desta noite de histórias dentro de histórias e por sua jornada vida fora. Saiba que você é abençoada, apesar das hesitações, quedas, tempo perdido, certezas, perspicácias e mistificações, pois tudo isso é combustível para avançar. Portanto, que sempre consigamos resistir a quaisquer falsidades coletivas que procurem anular a visão e a audição da alma. Assim, a mulher sábia espia do meio do bosque cerrado, que nos afastemos dos zombeteiros que não ouvem esse chamado para a vida da alma. Assim, a mulher sábia avança por seu caminho. Se necessário for, que nos transformemos em alegres subversivas que estão em constante crescimento e têm um coração luminoso e calmo. Assim chega o espírito à superfície do lago, que nos recusemos a ser jogadas para cair em um lugar qualquer, mas em vez disso, vamos planejar e cumprir nossas fugas do que é morbidamente banal, bem como do que é cronicamente vazio ou brutal. Assim o espírito que se ergue em pleno esplendor. Que nos dediquemos a novas iniciativas e a outras velhas e confiáveis. Assim, agindo, uniremos o que há de melhor na velha e sábia ao que há de melhor na mais jovem. E então, apesar de todos os momentos ou eras em que seja derrubada ou reprimida, quer você seja uma mulher de poucos anos, mas grandes em significado, quer seja uma mulher de certa idade, que esteja ganhando divisas, ou ainda uma mulher de grande idade que está sempre descobrindo técnicas para manter o fogo brando ou com chama alta, que você sempre se lembre de estar conectada à alma, se for visão e força do que deseja, e de estar conectada ao espírito, se for energia e determinação que necessitar para agir pelo seu próprio bem e pelo mundo. E se for sabedoria, o que quiser, que você sempre una o espírito à alma, ou seja, una a ação à paixão, a ousadia, a sabedoria, a energia, a profundidade, e convide todos os aspectos da psique para o hierosgamos, este matrimônio sagrado. Assim, filha querida, anime-se e inspire-se, assim que você escolha o que tornar maior, não menor, seu coração, sua mente e sua vida, que você observa o que tornar mais profundos, não mais amortecidos, seu coração, sua mente e sua vida, que você escolha o que faça dançar, não mais andar pesadamente nem cochilar pelo tempo afora. A alma e o espírito têm instintos excelentes, trate de usá-los. A alma e o espírito têm admiráveis dons do coração, trate de desdobrá-los. A alma e o espírito têm a capacidade de ver longe, remar muito e se curar razoavelmente bem, trate de usá-los. Desde sempre esteve esperando por você na sua floresta interior uma mulher, a maior das maiores, sentada à beira da maior das maiores fogueiras. Apesar de você atravessar a escuridão esmagadora para criar diamantes ou o deserto que a priva de tudo, mas que a sustenta com sua água oculta, apesar de ter de se desviar ou chegar ao rio para ser transportada por sobre as corredeiras por mãos invisíveis, apesar de toda e qualquer luta, aquela mulher,
A maior das maiores, em pleno espírito, está à sua espera, enviando pacientemente mensagens pelo sistema de raízes da sua psique de todos os modos possíveis. Esse é o trabalho dela, o maior dos maiores. E o maior dos maiores trabalhos que cabem a você é encontrá-la e mantê-la para sempre. Há quem diga que bênçãos são apenas palavras, mas minha filha, tendo em vista sua esperança, sua capacidade para amar, seu anseio pela alma e pelo espírito, sua carga criativa, seu interesse e fascínio por viver a vida plenamente, essa bênção para você não é só palavras. Digo-lhe que esta bênção é profecia. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Eu vou ficando aqui na página 26. Domingo que vem a gente volta com a Ciranda das Mulheres Sábias. E o próximo capítulo, a sabedoria da nova vida, las abuelitas, as vovozinhas. Um bom domingo de Páscoa a todos. Desejo muita vida a todos.